Saiu pesquisa Quest, avaliando mais uma vez o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e as notícias são as piores possíveis. A desaprovação do governo Lula chegou a 56%, era de 49% na pesquisa anterior, e a aprovação apenas de 41%, ou seja, grande maioria da população brasileira desaprova o governo em detrimento daqueles que aprovam. No Nordeste, chama a atenção a reprovação que chegou a 46%, era de 37% na pesquisa anterior, ou seja, o governo Lula vive a sua pior crise de popularidade desde a posse em janeiro de 2023. É de longe o pior momento do governo Lula. Ele teve um momento difícil quando, em meio às investigações do Mensalão, e ali ele teve uma queda de popularidade, depois recuperou, e depois daquele momento tem a pior avaliação da série histórica, juntando aí todos os seus governos. O que é que explica? Qual a explicação? O que se coloca muito é que o maior problema reside na economia, a queda de poder de compra da população e a percepção de um governo envelhecido na comunicação, envelhecido em algumas ideias, envelhecido na formação, muito refém do Congresso, como foi o governo Bolsonaro, mas sem encontrar saídas para uma relação de mais liberdade em relação ao Congresso, até porque os tempos são outros e o Congresso é outro em relação ao Congresso lá no início dos anos 2000, quando Lula assumiu pela primeira vez. Uma comunicação de governo muito ruim, que não chega à base da população. Eu ontem ouvi uma liderança política dizendo, próprio ex-prefeito e pré-candidato a deputado Adelmo Moura, dizendo o seguinte: olha, o Lula perde horas em eventos de inaugurações, e isso não tem mais a capilaridade que tinha antes, com discursos intermináveis, e muitas vezes a imprensa pega aquela frase mal colocada para potencializar o que disse o Lula. A oposição nas redes sociais ganhando de lapada em relação aos setores de esquerda. Então, o próprio fator da idade do presidente, a gente não pode falar de etarismo, mas isso dá um entendimento de que o governo está envelhecido, e não sou eu que estou dizendo, porque o Lula tem lucidez para comandar o governo, mas há uma leitura de parte da sociedade, é como se parte da sociedade entendesse que Lula já deu o que tinha que dar como líder. As acusações, a direita sempre pregando no Lula, rotulando o Lula como um presidente ligado à corrupção, toda fala dele é explorada negativamente. A pauta de costumes da sociedade, que acaba sendo um grande equívoco, porque a sociedade fica debatendo pautas que não são da política, mas parte da ala conservadora consegue impregnar esse discurso na opinião pública, e o Lula vai entrando numa encruzilhada cada vez mais complexa de sair. Porque quando o governo cai muito em popularidade, ele começa a ter outro tipo de problema. Ele perde força no Congresso, a lei da barganha aumenta mais, então ele vai tendo dificuldades adicionais, né? E ele precisa reconstruir essa popularidade se quiser disputar as eleições do ano que vem em algum grau de competitividade, porque os principais nomes da direita bateriam o Lula, que ainda é o principal nome da esquerda. Você não tem um plano B. O Ciro Gomes não se viabiliza, o Haddad não, o Guilherme Boulos nem pensar. Então, o Lula é a única opção da esquerda para a eleição do ano que vem e precisa recuperar popularidade se quiser ter chances contra o nome que vier da direita. Eu já disse que a preferência do mercado, dos setores empresariais antipetismo, é pelo Tarcísio de Freitas, e o Tarcísio hoje bateria o Lula numa eleição, pelo que dizem também as projeções. O Lula entra, desde que assumiu esse governo, e considerando os dois outros governos, no momento mais delicado de toda a sua trajetória histórica, numa curva de impopularidade que começa a preocupar, inclusive em relação à governabilidade nesse governo. Quem dirá em relação à tentativa no próximo ano?
Os números são os números, como eu costumo dizer, os fatos são os fatos, não dá para brigar com os números, e o Lula tentou melhorar a comunicação, melhorar a estratégia para chegar à sociedade, não está conseguindo, está sendo engolido pelos opositores. O governo no campo econômico não entrega o que a população queria, que é melhorar o poder de compra e, por outro lado, evitar essa alta dos preços, que tem vários fatores. Há outras questões em curso, melhorou o emprego, por exemplo, mas isso acaba não tendo o impacto que deveria. Os dados positivos também não repercutem como deveriam. Então, o Lula enfrenta a maior crise de popularidade. Das principais lideranças nessa polarização, o Bolsonaro já está fora do jogo, né? O Bolsonaro está inelegível, não vai disputar. Mas a gente começa a ver caminhos que indicam a possibilidade, não a certeza, mas que a possibilidade de que a outra grande liderança nos extremos, o Lula, também comece a ficar inviabilizado, não por ser inelegível, porque o Lula não é, mas começar a ser inviabilizado politicamente se não reverter de forma emergencial os números de rejeição. O sinal era amarelo e agora a luz vermelha acendeu no palácio.